Seja bem-vindo ao Momento Reflexão. Aqui juntos vamos explorar ensinamentos que fortalecem a fé e iluminam o caminho da vida. Prepare seu coração e sua mente para uma experiência transformadora. Este é o seu Momento Reflexão. Glória a Deus, aleluia. Bom dia. Viu? É isso aí, entenderam? Vamos lá. Bom dia. Agora sim, a paz do Senhor a todos. Vire para quem está do seu lado, diga para essa pessoa assim: estou muito feliz em te ver aqui ao meu lado. Porque hoje sairemos aqui bem direcionados pelo Espírito Santo. Coloca a mão no seu coração. Pai, obrigado, Senhor, por estarmos mais um dia na Tua casa. Agradecemos a Ti tudo aquilo que tens feito sobre as nossas vidas. Peço a Ti, Pai, que a partir desse momento o Teu Espírito possa nos direcionar. Que o Espírito Santo direcione, Senhor, aquilo que precisamos diante daquilo que Tu tens para nós. Que possamos sair daqui, Senhor, com mais discernimento, com mais entendimento, com mais sabedoria, Pai, sabedoria que vem de Ti, para que possamos avançar diante de tudo que tens preparado, diante das promessas que tens sobre as nossas vidas, Pai. Declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Antes de você tomar o seu assento, hoje eu estou fazendo o lançamento aqui do livro Poder do Básico. Cleiton, por que o poder do básico? Porque existe um poder naquilo que é básico. E existe um desafio naquilo que é básico. Porque olha só, se você fizer o que é básico, dificilmente alguém vai te dar parabéns. Se você fizer o que é básico, dificilmente alguém vai te elogiar. O máximo que você escuta quando você faz algo que é básico é: não fez mais que obrigação. E por isso que nós não valorizamos. Pela necessidade de aceitação que buscamos, nós sempre estamos preocupados em fazer coisas extraordinárias. As nossas metas, os nossos objetivos são extraordinários, mas você não alcança o extraordinário sem fazer o básico. Então, por isso eu lancei esse livro, Como Simplificar Seus Hábitos Pode Transformar a Sua Vida. E ao final do culto eu vou estar lá fora, assinando, tirando foto, para quem quiser adquirir. É uma leitura rápida, ele é um livro muito direto, uma linguagem simples, que é o que eu me preocupo. Por que você se preocupa com a linguagem simples, Cleiton? Porque eu acredito que o importante é você entender e já colocar em prática no outro dia. Porque foi assim que a transformação, além da minha conversão, quando eu realmente conheci Jesus, aconteceu. Eu vinha para o culto, o pastor Jairo ministrava, eu entendia e na semana já colocava em prática no meu dia a dia. Por isso que eu tenho essa preocupação na linguagem simples, básica, mas que seja aplicável. Então, ao final do culto, estarei lá fora. Vire para quem está do seu lado e fale assim: está preparado para ouvir aquilo que você precisa e não o que você gostaria? Então, permita-se. Aplauda ao Senhor e pode tomar o seu assento. Hoje eu quero falar com vocês sobre ambientes corretos. O que são ambientes corretos? Nós sempre nos preocupamos em estar ao lado de pessoas, em estar ao lado das pessoas que admiramos, as pessoas que, de alguma maneira, você se inspira, as pessoas que você gosta, as pessoas que você ama. Mas nem sempre nos preocupamos com os ambientes em que estamos inseridos. Porque olha só que interessante, você pode ter um ambiente que você tem pessoas que você ama, mas esse não seja um ambiente ideal para você. Por isso que eu quero falar hoje com vocês sobre ambiente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 1. João, capítulo 1, versículo 45. Porque aqui eu quero fazer uma introdução sobre essa questão dos ambientes, que é algo tão importante. Por que o ambiente é importante? O ambiente é um dos principais pontos na mudança de mentalidade.
Então, são duas coisas, é o ambiente e pessoas. Então, para você expandir a sua mente, para você poder crescer, para você poder avançar, para você realizar coisas maiores, a sua mente precisa expandir. Exemplo, quando você vem ao culto, no domingo, na quarta, não importa, a sua mente ela está expandindo. Porque você está aprendendo da palavra, Deus está te direcionando, o Espírito Santo está te direcionando. Quando você tem o discernimento do que o Espírito Santo está fazendo, você consegue colocar em prática no outro dia. Mas também é importante que você entenda o quanto você se concentra naquilo, enquanto você busca aquilo. Porque vir à igreja no domingo, ou estar nos ambientes corretos, estar nos ambientes que expandem a nossa mente, não necessariamente quer dizer que a sua mente vai expandir se você não fizer a sua parte. Por isso que eu sempre falo nos meus treinamentos, o que eu falo nos treinamentos, essa semana mesmo nós temos a Imersão Evolution, e uma das primeiras coisas que eu falo quando eu inicio o treinamento é, olha, 80%, 90% do que vai ser falado aqui não vai ser novidade para você. Mas, Cleiton, se não vai ser novidade, por que a pessoa vai? Por que ela paga para ir num treinamento seu? Porque o conhecimento nós já temos. Você já tem o conhecimento de muita coisa, inclusive de coisas que eu vou falar aqui hoje. Mas talvez o que falta é o entendimento, que é justamente o conhecimento aprofundado. Então, cuidado com você apenas buscar conhecimento em ambientes, mas se isso não for praticado, se isso não for colocado em prática na sua vida, ele não tem valor. Você pode ter o conhecimento e ainda ser escravo. Você pode ter o conhecimento e não ser liberto. O conhecimento liberta, a verdade liberta. Mas quando você tem o entendimento para praticar aquilo realmente, quando você traz aquilo como um padrão para a sua vida, olha, a partir de hoje isso aqui não vai acontecer. Então que vocês possam sair daqui hoje com mais entendimento diante daquilo que precisa ser feito na vida de vocês. Porque olha só, João capítulo 1, versículo 45. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, venha e veja. Olha que interessante. Quando Filipe encontra Natanael, e Natanael, segundo alguns teólogos, é um dos discípulos também citado como Bartolomeu. Então, se você pegar Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa, segundo alguns teólogos, é um dos discípulos. Quando Filipe fala para Natanael sobre Jesus, olha, encontramos o Messias. Encontramos aquele que Moisés já havia declarado. Jesus de Nazaré. Mas de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Ou seja, ele não prestou atenção no que foi falado sobre a pessoa. O que chamou a atenção dele foi o lugar. Porque o lugar, ele tem um peso muito grande. Então, quer dizer, a posição geográfica, ela tem uma importância para nós. A posição geográfica, ela tem um peso. E 3 coisas são importantes sobre posição geográfica, que você precisa entender hoje. Primeiro, as pessoas te julgam pela posição geográfica, sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão. Quem acha que não, que as pessoas não te julgam pela posição geográfica, levanta a mão. Espera aí, vamos de novo. Quem acha que sim, as pessoas te julgam pela posição geográfica? E quem acha que não, que as pessoas não te julgam pela posição geográfica? E quem não acha nada? Que sempre tem aqueles, Cleiton, eu não acho nada. Porque eu não sei o que você vai falar, então foi o seguinte, eu vou ficar aqui quietinho. Eu não vou nem dizer que sim nem que não, mas eu quero ou te ouvir. Vamos lá. As pessoas te julgam sim pela posição geográfica. É o ideal? Claro que não. Só que eu sempre gosto de deixar claro uma coisa. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. No mundo ideal, as pessoas não deveriam te julgar pela posição geográfica. Mas no mundo real, as pessoas te julgam pela posição geográfica. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você
muitas vezes, faz uma autoanálise e um pré-julgamento a seu respeito pela posição geográfica que você está. Eu vou falar então de mim, para não falar de você, eu vou falar de mim. Eu fazia isso. Então, exemplo, eu tinha já um pré-conceito, vamos dizer assim, um preconceito onde quando eu morava em determinadas regiões. E olha só que interessante, eu não estou falando de Carapicuíba. Eu não entendi porque vocês viram. Eu sou de Carapicuíba. Olha, dá uma glória a Deus, irmão. Pois é, você não sabia, né? O pastor Jair esses dias falou, pode vir alguma coisa boa de Carapicuíba? Aí, ó. Mas olha só, as pessoas me julgavam quando eu morava em Carapicuíba? Sim. Mas a questão maior não era o julgamento. A questão era a minha visão. Eu, na minha autorreflexão, por morar em Carapicuíba, potencializava as crenças e os complexos, os bloqueios mentais que eu carregava. Olha só que interessante. Então não precisava ninguém me julgar. Eu, por si só, já fazia isso. Então eu já tinha, devido às questões emocionais, aos bloqueios emocionais, eu já tinha isso comigo. Eu mesmo mas eu sou de Carapicuíba. Mas eu não pensava assim, eu sou de Carapicuíba. Era a crença que falava assim, não, mas não sei se eu consigo, não sei se eu posso. Por isso que quando eu comecei a receber palavras para poder me mudar para Alphaville, sabe qual a primeira coisa que eu pensei? A primeira vez que a pessoa, na época a primeira pessoa que falou para vir para Alphaville foi a Janine. Ela falou assim, por que você não vem para cá? Eu não falei nada para ela, mas na minha mente assim, ela não sabe de nada. Não sabe das minhas contas, não sabe onde eu moro, ela não sabe onde é Carapicuíba. Tipo assim, não existe essa possibilidade. E ali já era Deus falando. Mas olha só, os nossos bloqueios nos impedem. Porque se eu falar assim, o que te impede hoje de morar em Alphaville? Você pode pensar assim, Cleiton, são as minhas crenças? Sim. Nós somos um dos piores inimigos que carregamos. Muitas vezes o inimigo, a Bíblia fala que você tem um inimigo e que ele está ao seu derredor. Mas muitas vezes ele nem precisa chegar, não precisa fazer nada. Porque a nossa própria mente, ela é campeã de fazer isso. De quando você ouve, quando você escuta algo, você fala assim, não, mas isso não é para mim. E você tem certeza disso. Aí sexta-feira eu estava no treinamento, o doutor Augusto Cury participando, ele falou algo que me chamou a atenção, e ali eu já guardei, porque ele falou o seguinte, a nossa mente, ela é campeã de contar mentiras. Ele falou assim, a nossa mente mente. Ele falou assim, e não é pouco não, é muito. Quando ele falou isso, me chamou a atenção, porque olha só, o inimigo pode lançar setas? Pode. Ele pode fazer de tudo para que você não entenda o que Deus colocou em você? Claro que pode, inclusive é o que eu acho. Que o que ele mais busca, o nosso inimigo, é não deixar você descobrir o que Deus colocou em você. Porque se você descobrir, você se permitir, o estrago para ele é muito grande. Então ele sempre busca que você fique, que você caminhe com as crenças que você carrega. Mas quando eu escuto da psicologia que a nossa mente ela é campeã em mentir, aí você começa a entender, se você olhar com outro olhar, por que algumas coisas ainda não aconteceram? Porque nós somos especialistas em quem contar histórias. Então, primeiro, as pessoas te julgam pela posição geográfica. Sim, você também faz isso com você. E tem um terceiro ponto que para mim é o mais desafiador, que é quando você sai da posição geográfica e você vai para outro lugar, mas a sua mente não saiu de lá. Seu comportamento não saiu de lá. A mentalidade não saiu de lá. Então não se trata só de você sair de um lugar e ir para outro. A sua mente precisa acompanhar aquele lugar. Isso aconteceu com você, Cleiton, quando você sai de onde você estava, de Carapicuíba, você vem para Alphaville? Sim, aconteceu comigo, com a Luciana. Demorou um pouco para virar a chave. Isso está na Bíblia também, Cleiton? Sim. Se você pegar Roboão, filho de... Nossa, deu branco. Filho de Salomão. Forte, né? Quando ele assume como rei, e ele precisa de um conselho, eu preguei sobre isso,
ele escuta os conselheiros de seu pai, Salomão, o homem mais sábio, mais rico que já existiu. Olha só, Salomão tinha conselheiros, ele busca conselhos com os conselheiros do pai, mas ele decide ouvir os conselheiros da antiga fase, ou seja, aqueles que agora eram seus servos. Então isso quer dizer o seguinte, ele não entendeu que ele já estava como rei. Isso aqui é importante você entender. Às vezes você já mudou de uma posição, mas aquilo ainda não saiu de você. Então só você sair de um ambiente para outro, não quer dizer que realmente essa mudança vai acontecer se você não se permitir. Assim como muitos conhecem a Jesus, mas ainda não entenderam realmente o que Jesus espera de você. É importante esse entendimento. Então aqui, a posição geográfica, ela vem e Natanael fala, mas pode vir algo de Nazaré? Ok. Porque olha só, na realidade, Natanael, sem perceber, ele estava prestes a conhecer uma pessoa que mudaria a sua história. Mas ele já fez um pré-julgamento de onde ela vinha. E aqui já fica um primeiro aprendizado para a gente. Quantas vezes, pelo seu julgamento, você conhece uma pessoa e você não dá nada para ela? Por quê? De onde ela vem. Porque Natanael vai conhecer o homem que vai mudar a sua história. Outra coisa importante, a posição geográfica que você mora ou frequenta, ela influencia nos rótulos que você vai receber. Isso é fato, as pessoas fazem, elas nos rotulam. Cabe a você aceitar ou não. Porque se tem uma coisa que Jesus nunca se preocupou, foi com os rótulos que ele recebeu. Ele sabia quem ele era, ele sabia o que precisava ser feito, e isso para ele não era um problema. Como assim rótulo, Cleito? As pessoas têm um hábito de nos rotular. Isso é normal. Para quem não me conhece, quando você bate o olho, você coloca um rótulo. Depois você vai lá e troca, ou para melhor ou para pior. Nós fazemos isso. Da mesma maneira, nós julgamos as pessoas e depois que conhecemos a história, mudamos a visão sobre ela. Só que você consegue impedir que uma pessoa te coloque um rótulo, que ela te rotule, sim ou não? Não. Pode fazer o que você quiser, isso você não consegue, isso não está na sua mão. Mas você consegue que esse rótulo não venha para você. Então, olha só, você sabe de quem você é filho? Sim ou não? Sim. Você tem um pai. E você sabe disso. E você tem um pai que é dono de tudo isso aqui. Mas às vezes alguém chega e fala que você não vai conseguir. A pessoa te rotula. Ou alguém chega para te acusar. Para falar assim, você sabe que você não é merecedor. Você sabe que você é pecador. E você aceita isso. Por quê? Ela te rotulou e você aceitou. E você, nesse momento você está esquecendo, peraí, não. Jesus faz parte da minha vida, você não vai me rotular, eu sou outra pessoa. Isso aqui é importante vocês entenderem. Porque quando você entende realmente quem você é em Cristo, e é um processo que você está se tornando, porque eu já sou, Cleito, eu vou falar por mim, eu estou em evolução. Quanto mais eu estudo a Bíblia, mais a situação complica para o meu lado. Falando por mim. Porque eu vejo, meu Deus do céu, como eu tenho que melhorar. O quanto eu tenho que evoluir. O quanto eu tenho que me tornar uma pessoa melhor. Não é possível. Cleito, você tem esse pensamento? Eu tenho esse pensamento. Quanto mais eu leio a palavra, parece que mais difícil vai ficando a minha situação. Então isso aqui é importante você entender. Estamos em evolução. Cuidado com a certeza de que você já é uma outra pessoa, ou cuidado com a certeza de que você não é ninguém. Porque tem isso também. Tem pessoas que têm certeza, não, eu nasci para sofrer, Cleito. E eu posso te garantir que não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus preparou para você. Não é isso que Deus colocou dentro de você. Só que você precisa se permitir. As coisas não vão mudar de uma hora para outra. As coisas vão acontecendo. Conforme você vai se permitindo, conforme você vai evoluindo, conforme Deus vai te forjando, conforme o Espírito Santo vai te direcionando. Por isso que está sempre na nossa mão se permitir.
Cleiton, mas eu carrego uma promessa. Ela vai se cumprir, claro que ela vai. Claro que ela vai. Mas qual é a velocidade que essa promessa se cumpre? A velocidade na qual você se permite estar pronto para que Deus possa te entregar. É o processo. Crescer dói. E não é pouco. Mas olha só que interessante. Quem aqui tem algum tipo de problema, levanta a mão. Todos. Então, se você tem um tipo de problema, você tem algum tipo de dor, eu tenho certeza. Se você tem um tipo de problema, tem algo que te incomoda, que dói. Se você pudesse falar, Cleiton, não teria esse problema. Então é mais ou menos assim, ó. Se crescer dói, então é melhor eu sentir a dor do crescimento, porque essa dor ela já está comigo e eu não percebo. Porque o ser humano ele é adaptável à dor. Sem você perceber, você tem algum tipo de dor que você sente, mas você já se adaptou a ela e já se acostumou. Cleiton, a dor do crescimento é difícil. Não é difícil. Difícil é engolir sapo, que é uma das dores. Engolir sapo é algo que você não quer. Difícil é você chegar em alguns ambientes e ficar em silêncio, mas você não consegue, porque você não tem a gestão emocional. Então, para você não faz sentido chegar em ambiente e ficar calado. Como assim? Por causa das dores que você carrega. Os gatilhos que são acionados. Ou seja, ela já está com você, mas você precisa se permitir. Por que eu tenho que me permitir? Para você viver o que realmente Deus tem para você. Olha só, eu estou lançando o 2º livro. Você acha que um dia eu achei que eu tinha condições de escrever um livro? Você acha que a primeira vez que Deus usou uma pessoa para falar, Cleiton, você precisa escrever um livro? Amém, tomei posse e eu já saí escrevendo? Claro que não, foi uma luta, foram 2 anos para o primeiro sair. 5 anos, 3 anos para sair o segundo. É um processo. Porque a primeira coisa que veio na minha mente, na época, com os complexos que eu tinha, foi, quem vai comprar meu livro? O que eu vou escrever no livro? Porque é assim que acontece. É assim que a nossa mente faz. E eu queria que agora você abrisse sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Olha só que interessante. Porque qual é o parâmetro que usamos para rotular um lugar? Ou qual é o parâmetro que usamos para rotular, para que as pessoas rotulem um ambiente? Muito simples, as pessoas que frequentam ele. As pessoas que estão lá. Então, Natanael, quando ele falou sobre Nazaré, não prestou nem atenção na pessoa, mas sim no lugar, ele rotulou pelas pessoas que viviam lá, em Nazaré. Porém, ele não conhecia o filho do carpinteiro, o filho de José. Ele não conhecia ainda Jesus de Nazaré. Ele provavelmente conhecia outras pessoas, por isso que ele rotulou. Mas olha só que interessante. Lucas 4, versículo 14. Deixa eu ler algo aqui para vocês, que Deus colocou no meu coração. Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Olha só, todos o elogiavam. Então Jesus ele ensinava nas sinagogas e as pessoas ficavam maravilhadas. As pessoas ficavam impressionadas. Todos o elogiavam. Aí o que Jesus resolve fazer? Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro de profeta Isaías, abriu e encontrou um lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele. E estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José?
Peraí. Não é ele. Olha só que interessante. Todos estavam admirados. Aí, de repente, alguém falou assim, mas peraí, esse aí não é o filho de José? Vamos buscar o passado dele? E aqui você tem um desafio, que provavelmente vocês já passaram e não perceberam. Quando você tem um encontro com Jesus, algo maravilhoso acontece. Você começa um processo de transformação. A sua vida começa a ser transformada. Quando você realmente tem um encontro com Ele, não tem como a sua vida continuar igual. E as pessoas, elas não acreditam em você. E elas ficam constantemente voltando ao seu passado. Por isso que, exemplo, se você quer ter uma mudança, que a mudança é o quê? Eu mostrar para as pessoas que eu realmente sou uma outra pessoa, esquece, isso não vai acontecer, porque as pessoas elas não querem. Se você quer ter uma transformação é quando eu decido fazer o que é correto, independente do que as pessoas acham, se elas estão olhando ou não, aí sim as coisas vão acontecer na sua vida. Por quê? Porque as pessoas não acreditam que você mudou. Você acha que quando eu me converti, as pessoas acreditavam que o Cleiton tinha mudado? Você acha que quando eu chegava e eu falava de Jesus, as pessoas acreditavam? Claro que não. Pelo contrário, as pessoas, mas e aí? E o seu passado? Mas e aí? E tal coisa? E às vezes relembravam. Agora olha só, quem que atua no passado? Seu inimigo. Quem que te acusa? Seu inimigo. E ele te acusa onde? No seu passado. Ou seja, naquele ambiente que as pessoas admiravam, o diabo estava inserido. E ele chega assim e fala assim, mas esse aí não é o filho de José? Pronto. Aquilo foi o suficiente para algumas coisas acontecerem. Olha só, as pessoas ficam admiradas com a sua evolução, mas elas não aceitam o seu crescimento. As pessoas ficam admiradas, elas falam assim, nossa, eu vi que você está indo em tal lugar, nossa, eu vi que você está diferente, mas elas não aceitam isso. Tanto é que algumas pessoas chegam para você, quem aqui já ouviu isso aqui? Ó? Aqui é um parâmetro, se você está em evolução ou não. Quem já ouviu isso aqui? Nossa, você não é mais o mesmo. Levanta a mão. Pois é. Se você já escutou isso aqui, é sinal que você evoluiu de alguma maneira. Tanto que alguém percebeu. Só que tem um problema. Quando alguém fala para você, você não é mais o mesmo, aí você fala assim, não, imagina, claro que eu sou, não mudei não. Está errado. Primeiro você agradece, fala assim, obrigado Daniel, realmente eu não sou mais o mesmo. E outra, fico feliz que você percebeu. Sinal que você percebeu que eu estou evoluindo. Você não é mais o mesmo, realmente eu não sou, sabe por quê? Cada vez mais eu estou mais sensível à voz de Deus. Sabe por que eu não sou mais o mesmo? Porque realmente eu tive um encontro com Jesus. Sabe por que eu não sou mais o mesmo? Porque eu comecei a entender sobre o meu propósito. Sabe por que eu não sou mais o mesmo? Porque eu passei a me permitir evoluir diante daquilo que Deus tem para a minha vida, e não só para a minha vida, para a minha família, para as próximas gerações. Sabe por que eu não sou mais o mesmo? Porque eu entendi que eu sou só um instrumento. E por ser um instrumento nas mãos de Deus, eu posso ser usado para que vidas sejam alcançadas. É por isso que eu não sou mais o mesmo. E fico feliz que você descobriu, que você percebeu. Isso é sinal que você tem uma sensibilidade, você observa, parabéns. É assim que você tem que agir. Não com aquela coisa de querer agradar a pessoa no sentido de, não, eu continuo mesmo sim. Você não continua o mesmo. E sabe onde foi que você ouviu isso, que você não é mais o mesmo? Num ambiente que você não deveria estar. Porque você voltou lá. Só que a sua evolução, ela deixa as pessoas expostas. Porque, peraí, se você estava aqui comigo, e você passou a evoluir, hoje você está diferente, isso quer dizer o seguinte, você está evoluindo e eu não. Essa exposição mexe com as pessoas e faz com que as pessoas fiquem com raiva de você. Gente, faz o teste, você mudou, você morava em um lugar e foi para outro, volta lá para você ver. Quando você chega, é um tratamento, as pessoas, nossa, que legal. Alguns até falam assim, nossa, como você continua humilde, você veio ver a gente. Até você começar a falar, ou até ela reparar na exposição que ela ficou. Até ela reparar na roupa que você está usando, até ela reparar no seu intelecto, na maneira que você está falando, até você discordar dela. Porque foi isso que aconteceu aqui com Jesus, olha só que interessante.
Um dos sinais que você está no ambiente errado é quando começam a questionar o seu passado. Quem questiona seu passado não está pronto para caminhar no seu presente. Isso aqui é importante. Quem questiona o seu passado não está preparado para caminhar ao seu lado no presente. Por quê? Porque ela não acredita em você. Ela não acredita que você transformou. Ela não acredita na mudança que você vem comunicando. Então, se ela está questionando, ela não está apta a estar ao meu lado. Não se preocupe. O importante é que você continue. Olha só, pare de querer mostrar o que as pessoas não estão dispostas a ver. Pare de tentar provar algo para quem já decidiu não te enxergar. Nós somos especialistas nisso. Em querer mostrar para as pessoas o que elas não querem ver. Você quer provar para a pessoa algo que ela não quer. Só que isso traz um problema. Te toma tempo e te suga energia. Olha o quanto você é sugado de energia quando você está ao lado de uma pessoa que você quer mostrar algo que ela não quer ver, ou pior, você quer falar algo que ela não quer ouvir. Isso é um processo. Repare, você chegou, a pessoa ficou admirada, te recebeu bem, sorriu. Sabe por que muitos te recebem bem quando você evolui? Porque existe um interesse. Você quer ver uma coisa? Quem aqui já viajou para fora do país? Levanta a mão. Quem já viajou para fora do país ou quem foi para algum lugar, pessoas que estão com você no ambiente, quando você chega, ela fica toda feliz. Ah, voltou, e aí, me conta como é que foi a viagem. Alguns ficam assim, ó. Vi com a mão vazia. Ué, não trouxe nada? Você foi lá para os Estados Unidos, não trouxe nada para mim? Então, olha só, te recebeu bem, até descobrir que você não trouxe nada, que você chegou com a mão vazia. Aí já começa a mudar o interesse. Isso é um processo normal. Então, quando você sai de um ambiente e você volta, as pessoas elas te recebem. Só que conforme elas vão te observando e vão percebendo e que elas estão ficando expostas, aí a pessoa fala assim, como é que foi a viagem? E aí você começa a falar, olha, eu fui em tal lugar, eu fui na Disney, eu fui no Parque da Universal, eu fui isso, aconteceu isso. E tipo assim, peraí, você foi e eu não fui? Quem ficou exposto? Ela. Aí ela começa, é legal, Ela já muda o assunto, ela não quer saber. Ela não vai pegar e falar assim, nossa, estou feliz. Existem pessoas que sim, os que realmente te amam, que torcem pelo seu sucesso, eles ficam felizes, eles se alegram com as suas conquistas. E se você se alegra com a conquista das pessoas, fique tranquilo, é só questão de tempo, as pessoas estarão se alegrando com as suas. Porque na vida eu só vou colher o que eu planto. Você tem o hábito de se alegrar com a conquista das pessoas? Fique tranquilo, é só questão de tempo, as pessoas vão começar a se alegrar com as suas. Porque é isso que você está semeando. Não tem um hábito, se policie. Porque é muito comum. E não é por maldade, não é porque eu sou ruim, Cleito. Não, isso é natural nosso. Caramba, você foi para a Disney, eu não fui. Foi para os Estados Unidos, eu não fui. E agora ainda quer... o gatilho... A ferida da pessoa é ativada. E ainda quer falar para mim o que você fez? Só para ficar me provocando? E agora eu vou ficar pensando nisso? Aí ela vai te atacar. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Olha só que interessante. A sequência no versículo 23. Jesus lhes disse... Não, espera aí, onde nós paramos... É isso, nós paramos no 22, agora o 23. Jesus lhes disse, é claro que vocês me citarão este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito em sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome em toda a terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu, o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Todos os que estavam na sinagoga ficavam furiosos quando ouviram isso.
Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina, sobre o qual foi construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Eu já fui nesse precipício. É bem alto. Olha só que interessante. Olha o nível de ataque que as pessoas tiveram com Jesus. Elas queriam só empurrar ele precipício abaixo. Quando ele falou o que elas não queriam ouvir. Sabe quando você é atacado, irmão? Quando você começa a falar o que a pessoa não quer ouvir. Enquanto você está falando o que ela gosta de ouvir, ela está tudo bem. Começou a falar o que ela não gosta, e o que é que as pessoas não gostam de ouvir? Aquilo que elas precisam. Aquilo que realmente vai mudar a vida delas. Aí elas começam a te atacar. A primeira coisa é que você agora está se achando. É que agora só porque você mudou para tal lugar, você está se achando. Não esquenta não. Fica tranquilo. Tem uns que espiritualiza. Deus é misericordioso. E é justo. Já usa os dois, né? Ele usa a misericórdia para ele e a justiça para você, como se você estivesse fazendo algo de errado. Mas, Cleito, espera aí. Aí aqui Jesus nos deixa um grande aprendizado. Profeta de casa não tem honra. Aqui poderia ser uma outra ministração. Sabe por quê? Quando eu me converti, eu vinha para o culto, e foi interessante. Eu sempre falo isso, eu tinha um problema com crente. A gente não... Mas eram os meus bloqueios, não eram as pessoas, o problema era eu. Mas eu não gostava muito, não. E de pastor menos ainda. E aí, quando eu cheguei na AD Alfa, quando o pastor Jairo subiu, é interessante, porque eu não olhei ele como pastor. Eu vi ele como um líder, como um empresário, como um empreendedor. Então, olha só, o bloqueio mental, emocional, ele caiu aqui. E eu admirei ele como empresário, como líder. E aí, eu comecei a escutar ele. Viemos no primeiro domingo, viemos no segundo veio os filhos, e todo domingo estávamos a família junto. E aí ele falava algumas coisas, é isso. Luciana, você viu o que o pastor Jairo falou? Falou isso, isso e isso. E ela, mas eu sempre te falei isso. Mas você não falou igual a ele. Luciana, você viu isso que o pastor e a pastora falaram, não sei o quê? E ela, mas eu sempre te falei isso. Ou seja, profeta de casa não tem honra. Ou seja, tem coisas que não é você que vai falar para o seu cônjuge. Vai ser alguém de fora. Sabe o que você tinha que fazer? Apoiar. Porque era assim que a Luciana fazia. Com a sabedoria que ela carrega, ela me falava as coisas e ela percebia que eu não escutava. Não batia de frente. Ela não ficava querendo me corrigir. Ela não ficava apontando o erro. Ela ficava, porque ela sabia que no tempo certo, alguém iria falar. Hoje, com o entendimento que eu tenho, é diferente, porque hoje, quando ela fala algo, hoje eu sei a sabedoria que a mulher carrega, mas antes eu não tinha. Então, existem coisas que não são as pessoas que estão ao seu lado que vão realmente te falar. Vai ser necessário alguém de fora. Cleito, mas Jesus sabia disso? Claro que ele sabia. Se ele sabia, por que ele voltou para Nazaré, sabendo que ele não seria aceito em Nazaré? A ponto de as pessoas quererem jogá-lo precipício abaixo. O que eu entendo é que Jesus fez isso para nos ensinar algo. Porque talvez esse seja o maior desafio que nós temos. Nós queremos voltar de onde saímos. Por dois motivos. Ou com o coração cheio de alegria, para mostrar que, gente, olha só, deu certo. Olha o que Deus fez na minha vida. Olha o que Jesus tem feito. Olha o que o Espírito Santo tem feito na minha vida. Você está indo com o coração alegre. Você está indo da maneira certa. Você quer que as pessoas conheçam o Deus que transformou a sua vida. Um Jesus que até então elas só escutavam falar. E é normal você voltar para querer mostrar isso para elas. Mas esse não é só o motivo pelo qual voltamos em ambientes que não deveríamos, em ambientes que já saímos. Um dos motivos também é porque nos feriram naquele ambiente. Porque você foi humilhado naquele ambiente. Porque falaram que você ia dar errado. Porque falaram para você,
Se eu fosse você, eu não ia, porque você não vai conseguir pagar. Se eu fosse você, eu não ia, porque as pessoas lá não vão te aceitar. Se eu fosse você, eu não ia, porque você vai voltar com o rabinho entre as pernas. Muitas vezes é por isso que nós voltamos. Por causa da ferida pela qual nós saímos de lá. E talvez o que você não percebeu é que esse sentimento negativo de querer voltar para mostrar eu venci, é justamente o que está impedindo algumas bênçãos de chegar até você. Porque esse sentimento negativo que nós temos, muitas vezes pode ser relacionado aos nossos pais. Por quê? Porque às vezes o seu pai e a sua mãe não te apoiou quando você queria tomar uma decisão. E se hoje aquilo der certo, você vai de alguma maneira chegar até eles e falar assim, olha aí, seu filho venceu. Seu filho deu certo. Então isso pode estar impedindo até mesmo. Espera aí, você não está preparado ainda, porque você não entendeu que deu certo, não foi por causa de você. Deu certo porque eu tenho uma promessa sobre a sua vida. Deu certo porque eu fui lá te resgatar. Deu certo porque eu fui tirar você de um lugar que ali não teria como aquilo que eu coloquei em você se manifestar. Deu certo porque você é um vaso precioso na minha mão. Deu certo porque eu te amo. Deu certo porque eu tenho uma aliança com você. Não foi você que fez uma aliança comigo. Fui eu quem fiz uma aliança com você. Não fomos nós que fizemos uma aliança com Deus. Foi Ele que fez com a gente. E por quê? Porque Ele fez, Ele não quebra. E é isso que nós não entendemos. Então, qual é o sentimento que você tem aqui e que pode fazer com que você volte para alguns ambientes, mas com a motivação errada? Sim, você vai voltar. Você vai passar por lá. Mas com a motivação certa. Qual a motivação? Que as pessoas possam conhecer o Jesus que eu conheci. Que as pessoas possam ser direcionadas pelo Espírito Santo, assim como eu sou todos os dias. Que as pessoas possam olhar para mim e enxergar algo que antes elas não enxergavam. Você está diferente. Sabe por que as pessoas falam que você está diferente? Pela presença do Espírito Santo que você carrega hoje. Cleiton, é possível carregar a presença do Espírito Santo, mas carregar uma mágoa no meu coração? Claro que sim. Porque a mágoa no coração ela é emocional. A presença do Espírito Santo na sua vida é espiritual. São duas coisas diferentes. Mas o que será que você precisa hoje limpar o seu coração para que realmente Deus possa te usar nos ambientes? Mas não porque você quer voltar lá para mostrar para alguém que você deu certo, porque você já deu certo. E por que você deu certo? Porque existe uma promessa sobre a sua vida. E através da sua vida, as próximas gerações vão ser impactadas. Mas o coração tem que estar limpo. Então, quando Jesus volta para Nazaré, é para nos ensinar o seguinte, olha, não espere que algumas pessoas vão te ouvir. Porque elas podem querer te atacar, elas podem querer te empurrar precipício abaixo. Elas podem falar coisas do seu passado que você já nem lembrava. Porque se tem um ambiente que o inimigo consegue usar as pessoas para te lembrar do seu passado, é um ambiente que você já viveu. Repare que quando você chega, sua mente, ela começa já a trabalhar. Ela, caramba, olha o lugar. Pouca coisa mudou. Mas olha só, pouca coisa mudou, mas olha para você, muita coisa se transformou. Então eu estou em um ambiente que pouca coisa mudou quando eu volto ao meu passado, mas dentro de mim muita coisa se transformou. Você não é mais a mesma. Porque hoje você tem Jesus fazendo parte da sua vida. Porque hoje você tem um Espírito Santo que te direciona todos os dias. Talvez quando você veio para o culto hoje, você fez uma oração e falou assim, Senhor, me ajuda. Resolve. Eu não aguento mais. E o que Jesus está falando para você hoje é o seguinte, faz o seguinte, então entrega aqui nas minhas mãos. Deixa eu fazer. Deixa eu te conduzir, deixa eu limpar seu coração. Talvez seja isso. Por quê? Porque é Ele quem te direciona, é Ele quem te usa. Gente, não tem a ver com você, tem a ver com as pessoas. Quando eu entendi isso, foi aí que a minha vida começou a ser transformada. Não tinha a ver comigo, tinha a ver com outras vidas.
O livro, que eu achava que eu não tinha capacidade nenhuma para escrever, não tinha a ver comigo. Tinha a ver com a vida de pessoas que, quando ela está lendo um livro, de alguma maneira, aquele livro contribui para um despertar em algo na vida dela. Quantos escritores nós temos aqui? Quantos conselheiros nós temos aqui? Quantos mentores, quantos pastores nós temos aqui? Quantos evangelistas nós temos aqui? Mas que ainda não se permitiram viver o que Deus colocou dentro de você. Quantos instrumentos, quantos vasos preciosos de Deus nós temos aqui presentes hoje? E você não sabe, porque você tem certeza de que isso não é para você, de que você não nasceu para isso. Eu sei quem eu era, eu sei a vida que eu tinha, eu sei de onde Deus me resgatou. Eu posso te garantir que se aconteceu comigo, eu sempre falo isso, cara, se eu conseguir, qualquer um consegue. Porque eu tinha, né, doutorado em ser tolo. O que é o doutorado em ser tolo? Pensa na pessoa tola, multiplica vezes 10, era eu. É o que achava que sabia. É o que tinha certeza que era melhor que algumas pessoas. Tudo isso eram as feridas que eu carregava, que precisaram ser cicatrizadas. Eu não esqueci, mas ela não dói. Porque é isso que acontece quando uma ferida aberta, ela é curada, ela vira uma cicatriz. Você lembra, mas ela não dói. Mas quantos homens e mulheres de Deus nós temos aqui hoje presentes, sentados, e também acompanhando pela internet, mas que não se permitem viver o que realmente Deus tem para você. E Jesus nos traz um grande aprendizado sobre a posição geográfica, sobre os ambientes. Cleito, já identifiquei que eu errei. Já identifiquei que eu estou insistindo em um ambiente que eu não deveria estar. Já identifiquei que eu estou insistindo com pessoas que eu não deveria nem falar algumas coisas e nem querer mostrar outras. O que eu devo fazer? Olha que interessante, porque a Bíblia também nos ensina. Versículo, e eu finalizo aqui. Versículo 30. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. Espera aí. As pessoas, e você imagina o tumulto. As pessoas querendo jogar Jesus precipício abaixo. O que Jesus faz? Passa entre eles e sai. Cleide, o que eu tenho que fazer? É só sair de lá, irmão. É só você sair. Sabe por quê? Olha só que interessante. Vamos conjecturar aqui. Imagine que eu estou nesta região, nesta posição geográfica, onde aqui as pessoas cresceram comigo, me conhecem, é um Cleito. O Cleito conhece a Jesus, tem um impacto, tem uma transformação. Ele descobre o amor que Jesus tem por ele. Quando você tem esse impacto, você muda, algumas coisas começam a mudar na sua vida. Eu estou aqui. Ok? Mas, por falta de gestão emocional, por falta de controle emocional, de tempos em tempos eu venho para cá. Sabe por quê? Quando eu venho para cá, pelas marcas que eu saí daqui, as pessoas me olham diferente, e aquilo para o meu ego, ou para as minhas dores, ou para as minhas feridas, me faz bem. Só que esse ambiente, ele está fazendo mal para você. Porque a motivação está errada. Não tem como Deus te usar se a motivação é pisar. Não tem como o Espírito Santo te usar se a motivação é machucar quem te feriu. Sabe por quê? Eu vou pegar um pouco pesado. Sabe por que alguns familiares ainda não se converteram da sua família? Porque quando ele está com você, ele não consegue enxergar uma verdadeira transformação. Ele não consegue enxergar em você a presença do Espírito Santo, apesar que você carrega, porque o emocional fala mais alto. O que é o emocional falar mais alto? Você fala assim, ó, você tem que ir para a igreja, você tem que largar essa vida, você tem que parar com isso.
Ou alguns pegam até mais pesado. Continua fazendo isso aí, você vai ver, você vai parar no inferno. Você acha mesmo que alguém vai querer conhecer esse Jesus que você está apresentando? Você acha mesmo que o Espírito Santo consegue te usar quando você está em alguns ambientes e você está acusando as pessoas? Sabe o que faz uma pessoa daqui, quando me refiro ao meu passado, querer me acompanhar e vir para o lado de cá, que é o que Jesus fez na minha vida? Quando ela olha para mim e ela percebe, o Cleiton está diferente. Quando ela vem falar comigo e ela me provoca, e eu não entro na provocação dela. Quando eu não entro em discussão com ela, pela ignorância que ela carrega. Porque o Cleiton, quando eu falei que ele era tolo, não é que ele era tolo somente, ele era ignorante, ele não tinha conhecimento. Então eu lembro que eu conheci algumas pessoas que eram sábias. E eu gostava de falar com essas pessoas. Por quê, Cleiton? Porque tudo que eu falava, você está certo. Porque é isso que o sábio faz. Mas quando eu encontrava outro tolo igual a mim, virava discussão. Então talvez o que esteja faltando para que o Espírito Santo possa te usar é justamente isso, é você se permitir. É as pessoas olharem para você e repararem o seguinte, olha, realmente houve uma transformação. Mas, entenda uma coisa, tem pessoas que não é você que vai transformar a vida dela. Não é você que vai mudar a vida dela. Tem pessoas que Deus vai usar outra pessoa para que ela tenha um entendimento. E eu faço o quê, Cleiton? Você fica na sua. Se ela te perguntar, você responde. Se ela te pedir, você ajuda. Aos poucos, ela olhando para você e vendo a sua transformação, ela vai despertar nela o quê? A curiosidade. E é isso que acontece com algumas pessoas. Mas como? Como foi que você mudou? Como foi que você saiu de Carapicuíba? E eu sempre falo, quando eu conhecia Jesus. Não, mas conhecer Jesus é algo que as pessoas não vão entender. Quando eu decidi fazer o que é certo. Quando eu decidi viver a vida que Deus tinha para mim. Quando eu decidi abrir mão do controle e entregar nas mãos dele. E foi rápido, foi fácil? Claro que não, foi doloroso muitas vezes. Porque ele teve que me tirar de ambientes que eu gostava de estar. Ele teve que tirar pessoas do meu lado que eu tinha certeza que caminhariam comigo por muito tempo. Ele teve que me forjar. E Jesus simplesmente sai. E aí Jesus nos ensina algo poderoso, porque olha só. Quando a Bíblia fala que Jesus passou entre eles e retirou-se, primeiro, Jesus estabeleceu limites. E um dos limites foi, vocês não vão me jogar daqui de cima. Porque eu sei quem eu sou. E eu sei o propósito que eu carrego. Alguém te feriu? Alguém te machucou? Alguém já te jogou precipício abaixo? Deixa eu te falar uma coisa, foi porque você permitiu. Cleiton, ela era mais forte. Ela não era mais forte. Mais forte é o que está dentro de você, que Deus colocou. Mais forte é o Deus que você serve. Mais forte é o Jesus que cuida de você. Mais forte é o Espírito Santo que te defende. Você tem um advogado. Você tem quem te defende. Não tem ninguém mais forte do que aquele que te defende, aquele que cuida de você. Mas muitas vezes Deus espera o quê? O seu posicionamento. O que Jesus fez? Vocês não vão me jogar aqui não. Jesus se posicionou. Primeiro ponto. Segundo ponto. Permaneceu em silêncio. Controle emocional. Vocês não querem? Está tudo bem. Fiquei em silêncio. Você consegue ficar em silêncio? Não. Sei até, Cleiton, entendi. Vou estabelecer limites e vou sair de lá. Mas vou sair de lá falando, não esquenta não. Deus está vendo, tá? Depois vocês vão lembrar. Não é assim. Sai em silêncio. Não se torne refém das suas palavras. Que Espírito Santo é esse que você carrega, que você quer sair do lugar discutindo com as pessoas, falando que algo vai dar errado na vida delas? Não, sai em silêncio. Cleiton, eu não posso sair orando. Tá bom, gente, vocês não querem? Então vamos fazer o seguinte, que Deus abençoe a vida de vocês. Vamos fazer aqui uma oração? Claro que não, você vai ferir ainda mais essa pessoa, porque ela não enxerga em você essa autoridade.
Mas quando você sai em silêncio, isso mexe com ela. Como assim? Espera aí, eu quis empurrar precipício abaixo, ele se posicionou, ele ficou em silêncio. Isso mexe com as pessoas. Porque o que ela esperava era que você atacasse ela. O que ela esperava era que você entrasse na discussão. Que você questionasse. Era isso que ela esperava. Não, sai em silêncio. E depois, Cleito, o que eu faço? Vá para o ambiente correto. Mas como saber qual é o ambiente correto, Cleito? Se permita. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe os ambientes que você já deveria estar frequentando. Você sabe as pessoas que você já deveria ter se conectado. É que você acha que é algo impossível. Se fosse algo impossível, Deus não iria deixar você sentir isso no seu coração. Se não fosse para você frequentar aquele ambiente, Deus não iria deixar você sonhar. Por que Deus ia deixar você sonhar com algo se Ele não tivesse a intenção de realmente te entregar? Mas existe um processo. Mas o que é importante? Estar no ambiente certo. Qual é o ambiente certo, Cleito? O ambiente que Deus já preparou para você. O ambiente em que as pessoas lá, elas vão querer te escutar. Um ambiente em que as pessoas, você vai conseguir trocar ideias, compartilhar o que você aprendeu e também o que elas sabem. Um ambiente também que às vezes você vai ter que ficar em silêncio, porque esse ambiente é o ambiente que você cresce. Sexta-feira eu estava num ambiente como esse. Era um treinamento, 3 grandes mestres, três pessoas dentro da sua área referência. E eu fiquei naquele ambiente 5 horas. Mas olha só que interessante, eu também faço treinamentos. Olha só que interessante, hoje eu estou ministrando a palavra. E sexta-feira, eu fiquei sentado durante 5 horas, sem abrir a boca. Só aprendendo. Por quê? É nesse ambiente que você vai se encher. É igual hoje. Sabe o que está acontecendo com alguns de vocês aqui? Deus está te enchendo. Deus está derramando a presença dEle sobre a sua vida. Deus está te enchendo de uma unção. Deus está te enchendo de algo hoje, nesta manhã. Mas por que Ele está te enchendo? Porque no decorrer da semana você precisa transbordar na vida das pessoas. No decorrer da semana você precisa se esvaziar. É quando você se esvazia, transbordando, derramando sobre a vida das pessoas, aquilo que Deus colocou em você, Ele te enche de novo. Esse é o sentido. O ambiente correto é esse. Mas olha só que interessante. Quando você permanece onde não te aceitam, você trava o propósito que Deus já preparou em outro lugar. Quando você permanece onde não te aceitam, você travou o propósito de um outro ambiente que Deus já preparou para a sua vida. Então Jesus nos ensina sobre ambiente, sobre posição geográfica, nos ensina o que deve ser feito para você sair de lá, mas no versículo 31 tem algo poderoso. Então ele desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e no sábado começou a ensinar o povo. Todos ficaram maravilhados com seu ensino, porque falava com autoridade. Jesus não ficou magoado, Jesus não ficou de bico, Jesus não entrou em depressão, Jesus não ficou indignado. Que absurdo, eles queriam me jogar lá de cima, porque aqui entra a distração, te ferir e você fica remoendo. Não sabe o que Jesus fez? Ele desceu, foi para Galiléia, Cafarnaum. Foi fazer justamente o que ele também queria ter feito lá. Mas as pessoas não quiseram, não tem problema. Já existe um ambiente preparado para Deus te usar. Você foi para um ambiente por conta própria, achando que você seria um instrumento lá? Não foi? Então se permita. Saia de lá, se posicione, saia em silêncio. Peça uma direção. Espírito Santo, qual é o ambiente? E lá o Espírito Santo vai te usar. Deus já preparou o ambiente para você. Deus já preparou as pessoas
que Ele vai usar a sua vida para abençoar a vida delas. Deus já preparou a sua nova casa. Deus já preparou a posição da sua empresa, a expansão dela, as filiais. Deus já preparou as novas conexões. Deus já preparou tudo. Mas você precisa se permitir. Deus já preparou ambientes preparados por Deus. Olha só que interessante. As pessoas te respeitam. As pessoas te respeitam. As pessoas querem te ouvir. O ouvir não é palestrar, não é ministrar, não é treinamento. É o ouvir porque é o momento que você está sendo usado como instrumento para direcionar uma pessoa. Isso é o ouvir. Não confunda o ouvir com multidão. Não, às vezes o Espírito Santo vai te usar para mudar a vida de uma pessoa. E era justamente essa pessoa que impactou outras. Os ambientes que Deus prepara para você, as pessoas reconhecem e enxergam a autoridade que você carrega. A pior coisa que tem é falar para quem não reconhece a autoridade que você carrega. Que autoridade é essa, Cleito, que eu não vejo? Muito simples. Quantas batalhas você já passou na vida? Quantas lutas você já teve? Pode ver, todas elas vencidas. Todas elas Deus te capacitando. Todas elas Deus te protegendo. Todas elas Deus tomando na frente e falando assim, não, esse aqui não, esse aqui é meu. Esse aqui você não vai fazer isso. Porque você tem quem te defende. Quantas pessoas você se conectou que você não deveria? E mesmo assim, pode ver, Deus cuidou de tudo. Ele te blindou, Ele te protegeu. Então isso quer dizer o seguinte, você tem autoridade agora para ensinar como não se conectar às pessoas erradas, pelo processo que você passou. Ah, então peraí, Cleito, então quer dizer que os processos que nós passamos na vida é que Deus vai nos usar com autoridade para ajudar as pessoas? Sim. Sabe por que eu gosto de falar de gestão emocional? Porque eu era um cara extremamente bloqueado. Eu não tinha gestão emocional. E as minhas dores, crenças, complexos, feridas, tudo isso que eu fui vencendo, as que eu ainda estou trabalhando, isso me dá autoridade para falar, porque quando eu falo, eu estou falando do Cleiton. Quando eu falo de perdoar, você acha que perdoar é fácil? Claro que não. É muito fácil chegar aqui e falar assim, gente, você tem que perdoar para o seu coração ficar limpo. Só eu sei o quanto é difícil cumprir o princípio do perdão quando você tem vontade de falar um monte para a pessoa. Mas ali Deus está te forjando. Ali Deus está trazendo autoridade para você. O ambiente correto é aquele que Deus já preparou para você. Porém, não permita que a sua crença, que a limitação da sua mente, que a história que você está contando, ou a história do que as pessoas estão te falando, te impeça de viver o ambiente que Deus já preparou para você, para que Ele possa te usar. Porque lembre-se do que eu falei. Aqui hoje nós temos pessoas que são instrumentos de Deus. Aqui hoje nós temos pessoas que são um vaso precioso de Deus. Mas você precisa se permitir. Se policiar aos ambientes. Talvez você ainda esteja em um ambiente que Deus já te falou, não te quero mais aqui, não te cabe. Fica tranquilo. Porque se você não quiser obedecer, Ele te põe numa zona de expulsão. Já passei por algumas. Dói. Dói muito. Mas também entendi que foi necessário. Por quê? Porque os meus bloqueios emocionais me impediam de sair de lá. Então se permita viver o que Deus tem para a sua vida. De acordo com os ambientes que Ele já preparou para você. Se coloque de pé, aplaudindo ao nome do Senhor. Glória a Deus.